Vamos falar um pouquinho sobre arte urbana. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre a técnica do stencil. Para começar, mostrei a gente fazendo um stencil ali da arte urbana. O material que a gente vai estar utilizando para demonstração de como se faz um stencil é tinta spray e o papel é um raio-x antigo que a gente pegou usado e realizou o corte dele com o estilete, né, o corte da mensagem que a gente queria passar. Com o stencil, a gente pode trabalhar tanto prática do grafite, né, em parede, nas ruas, quanto para utilizar o stencil para fazer estampas de roupas ou outras superfícies. Dá um exemplo aqui de como é que a gente pode estar realizando o stencil, mas você pode utilizar outros papéis que se você já tem alguma experiência, que você sabe que vai dar para estar causando esse mesmo efeito. Então aí, por exemplo, eu fiz um peixinho, desenhei ele no raio-x, né, no papel do raio-x, que é o plástico, e aí cortei com estilete esse formato de peixe e fiz umas ondas. Para dar um efeito 3D, eu fiz no grafite uma sobreposição de cores. Daí dentro dessas cores eu usei o verde, o cinza e o rosa, né? Mas não necessariamente precisa fazer essa sobreposição de cores. E também dá para fazer esse jogo de sequência de imagens com um stencil, que lembra uma ideia de pop art, né? Então, aplicando o stencil, a gente pode utilizar esse jogo de cores que dá um resultado bem legal no final. Com o spray é possível fazer, ou também com tinta. Se você grudar esse papel na parede, né, pode ser com fita ou mesmo segurando com a mão, e passar tinta com o pincel, você consegue também ter esse resultado. Porém, a tinta, dependendo da tinta, demora mais tempo para secar, né? Também tem que cuidar com os vazados, então apertar bastante o papel quando você está trabalhando com tinta, no caso para fazer stencil, esse papel base, que no caso é o raio-x, na superfície para não vazar a tinta dentro do papel, né? Por dentro do papel, manchando assim a superfície. Aí eu fiz uma sequência para mostrar como é que pode utilizar o stencil feito em sequência, que a gente vê muito nas ruas, né? Esse tipo de sequência de stencil em cores diferentes. Então você passa dentro de todo vazado a tinta para ela aparecer na superfície atrás, né? Depois, retirando o molde, você tem o resultado do desenho na superfície atrás. Aqui é outra forma de estar realizando essa figura vazada, né? A gente não chamaria de um stencil, mas é uma outra dica caso alguém queira utilizar essa outra forma de meio que um stencil, só que com fita. Então você realiza o desenho da fita na parede ou na superfície que você gostaria, né, de realizar o desenho, que você tem interesse. E aí nos pontos onde ficarem sem a fita, né, nos vazados da fita, você aplica a tinta. É importante fixar bem essa fita também, para tinta não passar por baixo dela. Então, que você aperte os cantinhos, principalmente, né? Dá pra fazer isso tanto com spray quanto com tinta, alguma tinta em pincel mesmo que você tenha em casa.
E também dá para trabalhar com sobreposição, com formas variadas, abstratas, formas geométricas ou algum desenho específico que você tenha interesse, né? Aqui são alguns exemplos de como você pode utilizar essa técnica. Se você já tem alguma prática nisso, fica à vontade para mostrar pra gente o seu trabalho. E também quem quiser estar tentando, a partir dessas dicas, realizar seu próprio trabalho aí. Não precisa ser necessariamente na parede, né? Se quiser sobre uma superfície, ou tem alguma parede em casa, ou na casa de algum familiar, que é possível você estar fazendo esse trabalho. A gente fica no aguardo do seu material. Esperamos que vocês se aventurem nessa linguagem que tem tanta história e faz parte da cultura também do nosso país. E não esqueçam de realizar a inscrição de vocês. A gente fica muito feliz pela participação.